Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar novamente sobre a China, mas também vou falar sobre alguns dos problemas no qual o governo de Xi Jinping vem encontrando e como que a situação interna ela não é tão tranquila quanto muita gente imagina, que não existe uma estabilidade plena dentro do Partido Comunista Chinês. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se gostarem, se inscrevam no canal. E para vocês que estão sempre assistindo e me honrando com a audiência de vocês, muito obrigado também. Bom, a China, como vocês sabem, ela experimentou um crescimento formidável nos últimos 20, 30 anos. Muito isso iniciou a partir de 1979, com a chegada de Deng Xiaoping, onde ele começa uma revolução econômica, abrindo a China para o mundo. E essa abertura, que começou com zonas especiais econômicas em algumas cidades do litoral, ela foi se expandindo e hoje existem inúmeras dessas zonas por todo o país e elas são a porta de entrada e saída, tanto de commodities que vêm do mundo inteiro para poder abastecer a produção chinesa, assim como a produção de manufaturados que a China exporta no mundo inteiro. Você já deve ter visto que a maior parte das coisas que existem na sua casa, por exemplo, eletrônicas, elas são ou feitas na China ou possuem componentes especiais que fazem com que esses equipamentos funcionem, que são produzidos na China. Então, a capacidade industrial do país ela cresceu de uma forma assustadora nas últimas décadas, e isso alimentou muito do crescimento econômico chinês ao longo dos últimos anos e que fez com que a China se tornasse a segunda potência econômica do mundo e a caminho de superar os Estados Unidos por volta de 2030, 2035 como a principal potência econômica do mundo. Independente de tudo isso, o Partido Comunista Chinês ele tem cada vez mais dificuldades dele manter o controle e a harmonia interna. O Xi Jinping, como vocês sabem, assumiu em 2013, ele é um líder que é o mais poderoso no país desde Mao Tse-tung. Ele conseguiu uma concentração de poder que não foi vista depois da morte de Mao Tse-tung com nenhum outro líder chinês. E essa concentração de poder, ela tem vários aspectos. Ela é uma concentração de poder por conta da influência que ele exerce em várias lideranças dentro do Partido Comunista Chinês, mas também por um processo de eliminação ou retirada daqueles que podem representar algum tipo de ameaça a esse poder absoluto do Xi Jinping. Então, com isso, ele foi capaz de criar uma rede interna dentro do partido, onde as suas decisões, elas basicamente são idênticas às decisões do partido. Ou seja, o partido não questiona muitas das coisas que o Xi Jinping acredita. E a postura do Xi Jinping ela é bem diferente da postura dos líderes anteriores a ele, principalmente na política externa. O Xi Jinping ele entende que a postura da China na política externa ela não deveria mais ser como era, de uma postura um pouco mais baixo perfil, mais reativa, sem se apresentar muito para o mundo. Uma das principais mudanças que ele trouxe é que a China ela passou a ter um papel preponderante nas relações internacionais de várias áreas do mundo e também nas relações com países que antes não tinham relações profundas com a China. Além disso, ele deixou muito claro, por meio da sua diplomacia chamada Wolf Warrior Diplomacy, que é uma diplomacia mais agressiva, de que seus diplomatas no mundo eles devem ter uma posição mais assertiva, defendendo o ponto de vista da China, tanto nos países onde esses diplomatas estão localizados, mas também em organismos multilaterais. Isso vem funcionando muito bem. Por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a China ela é capaz, há mais de 20 anos, de inibir qualquer tentativa de outro país colocar na agenda questões sobre Hong Kong, sobre Xinjiang, e eles conseguem fazer isso por meio não só do poder que eles têm de impedir que certos assuntos vão adiante, mas também pelo constrangimento que é gerado em todos aqueles outros países membros do Conselho de Direitos Humanos que hoje dependem comercialmente e financeiramente da China. Então, para que arriscar, muitos deles pensam, a relação comercial entre os nossos países, endossando um tema sobre direitos humanos que, na prática, não vai trazer efeito
benéfico para o país que está advogando a favor disso. Então, isso acabou trazendo grandes vantagens no cenário externo para o Xi Jinping. Mas também a postura dele em relação a Taiwan mudou muito. Os líderes anteriores nunca negaram de que eles veem Taiwan como uma província rebelde e que é apenas uma questão de tempo para que ela seja incorporada novamente à China. Não existe duas Chinas como vem sendo a narrativa histórica do ponto de vista chinês dos últimos líderes. E até os Estados Unidos aceitou isso, em 1974, com uma postura de estratégia ambígua em relação a isso. Ao mesmo tempo que ele entende que só existe uma China, os Estados Unidos também, eles protegem essa autonomia da ilha de Taiwan, desde que Taiwan não declare uma independência unilateralmente e que isso abra espaço para um conflito. Mas ao longo dos últimos anos, o Xi Jinping vem tomando uma postura mais agressiva em relação a Taiwan, quase como uma contagem regressiva até o momento de invadir. Ele vem aumentando muito a sua capacidade militar na região, e isso vem trazendo preocupações não só para Taiwan, mas para os Estados Unidos, para a Índia, para a Austrália, para todos aqueles países que geopoliticamente estão envolvidos na região. Esse é um ponto central no qual muitas lideranças do Partido Comunista Chinês eles enxergam como um problema, porque por mais que eles acreditam que Taiwan deva ser reincorporada à China, eles acham que a postura de Xi Jinping no cenário internacional ficou muito agressivo, muito forte, e que isso acabou gerando efeitos negativos nas relações entre a China e outros países do mundo. Por exemplo, eles acreditam que se a China tivesse adotado uma postura mais baixo perfil, como havia sido a postura histórica nos últimos líderes, a China não teria o problema das tensões hoje com os Estados Unidos em várias áreas. E eles também acreditam que isso seria mais benéfico para a sustentabilidade do crescimento econômico chinês. A partir do momento que a China se expõe no cenário exterior de uma forma mais assertiva, dizendo, por exemplo, que o Mar do Sul da China é uma extensão territorial sua, desafiando todas as leis marítimas que já foram acordadas entre os países, isso acaba gerando antipatia entre vários países e acaba afetando a questão da capacidade industrial, comercial e o crescimento econômico do país. Isso vem incomodando muitas lideranças do partido. Esse ano é um ano muito estratégico para o Partido Comunista Chinês, porque a cada 5 anos nós temos o Congresso do Partido Comunista acontecendo em Pequim ou em outras cidades, às vezes tem umas variações, e que isso é o evento máximo da política chinesa, onde se confirma quem vai ser a nova liderança, ou no caso do Xi Jinping, a recondução dele nessa postura e nessa posição de líder máximo, mas também quem vão ser os líderes do Politburo, do Conselho de Estado e de outros órgãos auxiliares dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês. Você pode, inclusive, ver um pouco mais como funciona essa estrutura em outro vídeo que eu gravei falando sobre como funciona o processo de tomada de decisão na China. Então, essa decisão, esse evento que vai ter por volta de outubro, ele é o momento máximo onde o Xi Jinping deve ser coroado quase como um imperador até o fim da sua vida, à frente do governo chinês, mas isso não quer dizer que exista uma harmonia interna. Li Keqiang, que é o número 2, ele pertence a uma facção diferente do Xi Jinping, uma facção rival, e a sua postura e o seu cargo como número 2, ele é basicamente um acordão que foi feito lá atrás para que uma coexistência entre esses dois grupos funcione mais ou menos harmonicamente dentro do partido para evitar problemas. Mas o Li Keqiang, ele representa um ponto de vista completamente diferente daquele que o Xi Jinping acredita. Ele tem uma postura mais similar ao do Hu Jintao ou do Wen Jiabao, que são os líderes anteriores ao Xi Jinping, e também do Jiang Zemin, onde eles acreditam que a postura da China deve ser mais perfil mais baixo e com menos participação vocal, histérica, como alguns dizem, na área da política internacional. Então, esse ponto de confrontação entre os dois é algo que, obviamente, nós nunca vamos ver na imprensa aberta, até pelo controle de imprensa que existe na China e pelo fato de que não é um tema suculento o suficiente para que imprensas no mundo eles comecem a tratar de uma forma mais
assertiva. Mas isso mostra que existem vários rachas dentro do Partido Comunista Chinês, porque alguns problemas dentro da área econômica elas começam a surgir. Um deles é a falta de abastecimento de alimentos em várias áreas do país. Isso levou, por exemplo, a China a aumentar de uma forma inacreditável as pescas e as importações de anchovas e outros peixes do Peru, por exemplo. Esse crescimento ele é completamente anormal dentro dos últimos 30, 45 dias. Isso se dá muito pelo fato de que várias áreas de pesca no litoral chinês já não tem mais peixe por conta da sobrepesca. Então, o Peru, o Equador e outros países da América Central passaram a ser alvos de pesca tanto legal, mas também de pescadores chineses ilegais, que, como no caso do Equador, que acabou gerando um conflito breve entre os dois países em cima de direitos de pesca. Outro problema que nós vimos no final do ano passado é o problema energético. A cadeia de distribuição energética da China ela é velha, ela não vem acompanhando o desenvolvimento industrial e o crescimento industrial do país. Isso faz com que várias áreas do país sofreram apagões nos últimos meses, prejudicando o desempenho de várias dessas indústrias. Ainda não existe solução para essa cadeia de infraestrutura energética, fazendo com que, em várias províncias, o uso do carvão, ou seja, uma fonte de energia poluidora, acabe sendo a fonte principal, porque não existe alternativas que possam fazer ou garantir a manutenção de produção dessas indústrias. Esse problema deve se agravar ao longo desse ano e dos próximos anos também, até que chegar um ponto que a China ou vai ter que fazer um pacote inacreditável de investimento na área de energia, ou vai continuar sofrendo com apagões. A dívida em relação ao PIB do governo chinês é muito alta, é quase 300%. Isso faz com que o país ele se mantenha economicamente à base de créditos, e créditos que partem de bancos públicos. Isso tem um limite. O governo chinês não pode continuar enfiando crédito em indústrias e empresas que não produzem o suficiente ou que são estatais com baixa capacidade de eficiência, fazendo com que seja dinheiro jogado fora. E que muitas dessas eficiências dessas estatais chinesas, elas acabam sendo toleradas, ou a falta de eficiência dessas estatais chinesas, elas acabam sendo toleradas por conta do fato de serem estatais e de terem um papel político importante dentro da estrutura. O que isso acontece? O que isso gera? Isso gera com que empresas privadas de várias áreas concorrentes a algumas estatais que surgem na China, elas acabam sendo suprimidas sem acesso a crédito, porque o acesso a crédito de vários bancos de província estão destinados a essas estatais que não conseguem manter um grau de produção alto o suficiente. Isso é um problema, porque esse é um problema que chega num determinado momento que a China ela pode ter que ou fechar várias dessas estatais, gerando um alto nível de desemprego em algumas regiões, ou tentando reformular como elas funcionam, e isso geraria uma pequena paralisia até que essa reformulação fosse completa. Existe esse problema atual estrutural, tanto na economia quanto na percepção de que vários membros do Partido Comunista, de que o controle social ele também vem a ser um pouco mais exagerado. Hoje nós temos aproximadamente 620 milhões de chineses que eles já estão sendo monitorados por um sistema de câmeras de inteligência artificial, e logo vai ser lançado no país um sistema de cálculo de crédito social, ou seja, aqueles cidadãos que se comportam dentro das diretrizes estabelecidas pelo partido, eles vão ter acesso a mais crédito, a mais oportunidades, enquanto aqueles que não preenchem os pré-requisitos de comportamento, eles podem ser excluídos dessa cadeia de acesso a crédito e acesso a emprego, etc. Então, isso só seria tolerado como um todo pela sociedade com a manutenção de um crescimento econômico. Como eu já falei várias vezes aqui, o que garante a estabilidade do Partido Comunista Chinês é a prosperidade econômica que ele conseguiu entregar aos seus cidadãos. A partir do momento que essa estabilidade econômica ela começa a ter risco por conta de problemas estruturais, existe também
o temor de que isso possa afetar a própria estabilidade do Partido Comunista. Então, Xi Jinping sendo reconduzido à liderança não quer dizer que seja um carimbo de aprovação na forma como ele vem cuidando do país, mas sim é um reflexo do que ele conseguiu fazer internamente, gerando um controle muito maior em várias áreas críticas do partido que o levaram a essa manutenção. Então, é importante observar que, ao longo dos próximos anos, ele vai ter um trabalho muito grande focando na reestruturação da cadeia de infraestrutura interna, também no embate com os Estados Unidos, até que ponto sanções ou uma remodelação da cadeia global de suprimentos, indo parte para a Indonésia, para a Malásia, para outros lugares, pode afetar a economia chinesa. E, mais do que isso, se ele for adiante com o processo de invasão em Taiwan, se isso for uma guerra que leve um pouco mais de tempo do que ele imagina, isso terminaria afetando pesadamente a capacidade da China de manter esse crescimento econômico. Guerras desse estilo, geralmente acabam sendo tortuosas e altamente negativas para a manutenção e o crescimento econômico do país. Ele tende a perder grande parte da sua capacidade industrial ou da sua capacidade de crescimento econômico. Então, isso é um ponto muito importante para observarmos, e eu voltarei nesse assunto mais adiante, até porque, como se trata de um ano muito importante na política chinesa, novos acontecimentos vão surgindo e vale muito a pena voltar nesse tema. Vamos ficando por aqui, deixe seus comentários, suas críticas, suas opiniões sobre esse tema e sobre outros também que vocês gostariam de assistir. Um abraço a todos.